Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo. E vem contigo. Agora nós estamos indo aqui, pessoal, para a nossa 17ª aula, se eu não me engano. Não. Nossa 16ª aula ainda, tá? Opa, já tô correndo aqui. Nossa 16ª aula sobre o referencial curricular nacional para a educação infantil, tá bom? Nós estamos aqui no volume 1, que trata da introdução. E a gente está falando sobre... Agora a gente vai entrar num tema novo aqui, que é a instituição e o projeto educativo, tá bom? Então, o referencial curricular, ele propõe um diálogo com programas e projetos curriculares de instituições de educação infantil nos estados e municípios. Esse diálogo supõe atentar para duas dimensões complementares que possam garantir a efetividade das propostas. Uma de natureza externa e outra interna das instituições. Então aqui esse referencial curricular, gente, ele propõe um diálogo aí com programas, e projetos curriculares entre instituições de ensino em si, tá? Nos estados e municípios. Qual que é a intenção disso? Atentar aí para duas dimensões, gente. Aquilo que acontece dentro da sua escola, que está dando certo e tal, e a natureza externa, que seria o quê? Você não apenas expor para as pessoas o que está sendo trabalhado, que está dando certo na sua escola, mas também receber, conhecer os métodos de educação que está sendo trabalhado nas outras cidades, nos outros estados, de modo a enriquecer o nosso currículo, ver assim, poxa, às vezes você está trabalhando um trabalho tão legal, mas o outro tem uma ideia ali que pode enriquecer mais ainda o seu currículo, tá? Então esse referencial curricular, ele propõe esse diálogo, né? Esses programas, projetos curriculares, assim, em que uma cidade, um estado possa contribuir com o outro, né? Aprender um com o outro ali nessa troca de experiências, de modo a enriquecer a educação e também, gente, procurar aí todo mundo trabalhar de uma forma parecida, não igual, tá? Mas parecida ali dentro das suas condições, levando em consideração que cada região tem suas peculiaridades, mas assim, procurar trabalhar sempre mais ou menos todo mundo na mesma linha ali, porque só quem ganha com isso é o educando, tá? Isso é uma introdução básica aqui. Agora a gente vai falar sobre um teminha aqui, que são as condições externas. O que são essas condições externas? As particularidades de cada proposta curricular, elas devem estar vinculadas principalmente às características socioculturais da comunidade na qual a instituição está inserida e às necessidades e expectativas da população atendida. Gente, isso aqui é um negócio que eu falo, meu Deus do céu, eu estou com 200 aulas publicadas aí, mais de 200 aulas. Gente, eu falo quase toda aula, eu falo a mesma coisa, a função social da escola. Então, assim, a escola, a instituição, ela tem que trabalhar baseada na realidade da comunidade a qual ela está inserida. A escola não se desvincula de forma nenhuma da comunidade a qual ela está inserida. A escola trabalha em cima daquela realidade cultural, social, para que a criança não perceba dois mundos diferentes, tá? Um fora da escola e outro dentro da escola. Não, quando ela entra na escola, a vida dela continua. Tá? Não são duas vidas diferentes ali. Por isso que existe essa particularidade de cada proposta curricular aí. Cada escola tem que trabalhar de acordo com a sua realidade. Conhecer bem essa população permite compreender suas reais condições de vida, possibilitando eleger os temas mais relevantes para o processo educativo, de modo a atender a diversidade existente em cada grupo social. Então, mais do mesmo aqui, tá? A escola trabalhar de acordo com a realidade da sua comunidade ali. Porque uma escola que está aqui, a outra escola está 2 quilômetros da sua... 2 quilômetros ao mesmo tempo, que parece muito longe, gente, é perto. E são realidades completamente diferentes, tá? Então, assim, você está aqui na sua escola, tem a outra escola ali próximo da sua, gente, são duas realidades diferentes. Então você vai trabalhar com a sua proposta curricular e aquela escola com a dela. Porque se vocês duas tentarem fazer... Por exemplo, aqui na Prefeitura de Guarulhos tem casos aí de escolas pequenas que o diretor ele tem que ser diretor de 2 escolas, porque a escola é pequena. Ele não pode trabalhar com a mesma proposta curricular nas duas. Ah, vou montar uma proposta e uso para as duas. Não dá. Porque são realidades diferentes, joia? E aí quando você trabalha dessa forma, você compreende melhor as reais condições de vida daquela comunidade e criar temas aí, né, projetos que sejam relevantes para tentar ajudar, solucionar, transformar aí, ou amenizar alguns problemas, buscando aí soluções para determinadas situações daquela comunidade, tá? Então por isso tem que ser uma coisa bem particular e precisa conhecer bem a população.
Nos diferentes municípios existe um conjunto de conhecimentos, formas de viver e de se divertir, que se manifestar religiosamente, de trabalhar, que se constitui em uma cultura própria. Bom, isso aqui também é mais do mesmo, tá? Tô falando aqui que cada município aí, por exemplo, existe um conjunto de conhecimentos, normas, né? Por exemplo, tem cidades aí que são muito católicas, né? Tem outras cidades aí que, o evangélico toma conta. Tem outra cidade ali que é uma cidade mais voltada para o espiritismo. Claro, tem católicos, evangélicos, tudo, mas assim, tem cada... no contexto religioso, tem cidades ali em que a aglomeração de determinado grupo religioso é maior do que o dos demais, tá? Então, não adianta, a gente acaba prevalecendo aquela religião ali naquela cidade, tá bom? Por isso aí que entra mais uma vez essa questão aí da realidade própria. Formas de viver, de se divertir, de manifestar religiosamente, trabalhar, tá? Que se constitui aí numa cultura própria. A valorização e incorporação dessa cultura no currículo das instituições é uma fonte valiosa para a intervenção pedagógica. Tá? Então a valorização e a incorporação da cultura local ali na escola, no currículo das instituições, gente, ela é uma fonte valiosa aí para a intervenção pedagógica, ou seja, a partir do momento que você trabalha a partir da realidade da comunidade, é possível aí transformar para melhor aí, cada vez mais a vida daquelas pessoas. Além disso, o conhecimento das questões específicas de cada região, sejam elas de ordem econômica, social ou ambiental, permitem a elaboração de propostas curriculares mais significativas. Tá? Então, conhecimentos, questões específicas de cada região aí, seja de âmbito econômico, social, ambiental, aí, permite aí elaboração de... Gente, olha só, eles repetem tanto que eu me sinto um idiota que tem hora, que parece que vocês falam assim, nossa, esse professor só fala a mesma coisa. Mas eles ficam repetindo frase, gente, aí eu sou obrigado a ficar repetindo também, e quem fica com cara de tonto aqui sou eu. Mas é isso mesmo, tá? Então, assim, quando você trabalha com questões específicas, seja social, econômico, político, meio ambiente, saúde, alimentação, trabalho, lazer, cultura, esporte, qualquer coisa aí que seja, quando você trabalha a realidade daquela comunidade, gente, você consegue construir uma proposta curricular mais significativa, tá? Eu venho falando isso aí desde o começo da aula. As frases estão uma emendando na outra aqui. Eu acho que esse povo não tem o que escrever, e aí eles ficam transformando um documento que podia ser feito em 50 páginas em 250. E aí você vai ler um documento de 250 páginas repetindo um monte de coisa a cada momento aqui. Mas vamos lá. A problemática social de muitas comunidades brasileiras faz com que os profissionais e as instituições de educação infantil tenham que considerar questões bastante complexas, que não podem ser ignoradas, pois afetam diretamente a vida das crianças pequenas. Então, assim, gente, vamos lá. Nós estamos numa era digital, uma era tecnológica de avanços aí gigantescos. Mas nós não podemos, por exemplo, chegar e falar assim, não, porque nós vamos criar um projeto, gente, vai lá no Google e pesquisa. Eu trabalho em região de periferia. A maioria das escolas são em região de periferia. Aí o que acontece? Você não pode, chegar numa periferia e ficar exigindo pesquisa no Google. Muitas crianças não têm um celular, não têm um tablet, não têm um computador em casa. E se tem, não tem internet. A mãe tem um celular, o pai tem um celular, mas muitas vezes não tem crédito, gente. Nós temos um planinho. Eu vim ter plano de celular, gente. Acho que de um ano para cá eu não tinha plano de internet. Eu não usava internet celular. Então, à medida que a necessidade chegou, eu comecei a pagar um planinho de celular, mas eu não tinha isso, não tinha essas coisas. E você imagina, são pessoas que trabalham para comer, e quando fica desempregado ali, gente, eles dependem até de favor, porque eles não têm dinheiro nem para comer, então você não pode querer, não, porque olha, essa comunidade atrasa o desenvolvimento tecnológico da educação. Mas, gente, a sua escola está inserida num meio ali que... mas o governo... Mas como é que o governo... Minha escola, por exemplo, tem 1.500 alunos. Como é que o governo vai dar celular com plano de internet para todo mundo? Ou um computador com plano de internet? Pelo amor de Deus, gente, vamos colocar a cabeça no lugar. Então, assim, a problemática social de muitas comunidades aí brasileiras, ela faz com que a escola tenha que repensar o seu método, os profissionais, as instituições precisem aí considerar certos tipos de questões para montar o seu PPP. Tá? Você não pode montar um projeto político-pedagógico tecnológico ali voltado para nós vamos transformar o mundo, vamos criar um aplicativo educacional. Essa pandemia, pronto, um exemplo. Essa pandemia, todo mundo está se mexendo, né? A Prefeitura de Guarulhos vai lá e fica fazendo videoaulas aí diariamente, fazendo videoaulas diariamente ali para... Peraí que eu perdi aqui, pessoal.
ficar fazendo videoaulas diariamente para que as crianças acessem e façam as atividades. Gente, mais de 90% da rede não acessa aquilo. Mais de 90%, acho que 95% da rede não acessa aquilo, porque não tem condições. Muitas vezes só tem o celular do pai, da mãe, o pai e a mãe trabalham o dia todo, tal. Quando chega de noite a criança não vai assistir 1h30 de videoaula, fazer uma lição ali. Né? Então assim, você está implantando, claro, essa época de pandemia a prefeitura faz também aquilo que dá para fazer, né? Uma vez que não pode ter aula, então eles montam ali uma videoaula tal, online, só que você vê, é uma coisa no YouTube, muitas vezes os pais aí não têm um plano de internet, então não dá para acessar a videoaula, o plano de internet é ruim, o sinal é ruim naquela região, a criança não consegue acessar a videoaula. Você está entendendo? Então você não pode ficar... Eu estou dando esse exemplo da tecnologia porque é mais fácil de entender. Então você muitas vezes tem que repensar a forma como que você vai trabalhar com aquelas crianças. Nossa, gente, lá na minha escola a gente está trabalhando tudo mais aplicativo agora. Nossa, lá na sua escola ainda está com giz e lousa? Ai, meu Deus, que atraso, hein? Atraso. Só que a pessoa que falou isso, gente, dá aula no centro da cidade. É na prefeitura, mas é no centro da cidade, onde o público tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Tá? Aí quem dá aula lá na periferia, quase chegando nos sítios aí, né? Bem na zona rural mesmo, não tem esse acesso, tá? Então, gente, a escola e o profissional tem que repensar, considerar diversos tipos de questões antes de montar um projeto aí. Tá? Então, ver se aquele projeto tem a ver com aquela realidade, com aquela realidade daquela comunidade, se aquele projeto é possível de ser realizado e se não vai ferir aí mais a autoestima ainda de pessoas que já têm tantos problemas. Tá bom? Acho que eu expliquei bem bonitinho, acho que deu para entender aí. A desnutrição, a violência, os abusos e maus tratos, os problemas de saúde, etc., né, que algumas crianças sofrem, não são questões que só a instituição de educação infantil pode resolver isoladamente, tá? Então, questão de má alimentação, violência, abusos, maus tratos contra as crianças, aí a instituição ela deve buscar ajuda fora, tá? Através do Conselho Tutelar, Ministério Público e outros órgãos aí que possam auxiliar aí resolver essas questões aí referente à criança, tá? Só uma ação conjunta entre os diversos recursos da comunidade, acabei de falar, né? Como associações civis e conselhos dos direitos da criança, organizações governamentais, não governamentais, ligadas à saúde, assistência, cultura, né? Somente isso aí pode encaminhar soluções mais factíveis para a realidade de cada situação. Foi o que eu acabei de explicar. A gente vai falar agora sobre condições internas, pessoal, tá? Mais um subtítulo aqui, condições internas. Bom, a gente falou das condições externas, agora das internas. As creches e pré-escolas existentes no Brasil se constituíram de forma muito diversa ao longo de sua história, se caracterizando por uma variedade de modalidades de atendimento. Há creches funcionando em período integral entre 8 e 12 horas por dia, que atendem o ano todo sem interrupção. Outras fecham para as férias. Há creches de meio período, há creches que atendem 24 horas, há pré-escolas funcionando entre 3 e 4 horas e há inclusive as que atendem em período integral. Ao se pensar... Gente, eu não estou explicando porque ainda não tem muito o que explicar aqui, tá? Aqui está falando só que as creches e pré-escolas, né, elas se constituirão no decorrer do tempo de forma muito diversa ao longo da história, né, e existem uma variedade de modalidades de atendimento, tá? Então aqui fala as creches que trabalham de 8 a 12 horas, 24 horas, tem outra que fecha nas férias, tem outra que é direto, bem como a educação infantil. Aqui não é questão de concurso, não. Ao se pensar em uma proposta curricular, deve-se levar em conta não só o número de horas que a criança passa na instituição, mas também a idade em que começou a frequentá-la e quantos anos terá pela frente, tá? Quando você vai trabalhar a proposta curricular, não é só o tempo que ela fica na escola, mas quanto tempo ela já está lá e também quantos anos ela ainda terá na educação infantil. Essas questões acabam influindo na seleção dos conteúdos a serem trabalhados com as crianças, na articulação curricular, de maneira a garantir um maior número de experiências diversificadas a todas as crianças que a frequentam. Então, estou falando que essas questões elas influem muito aí na seleção de conteúdos a serem trabalhados na educação infantil. Muitas instituições de educação infantil têm a tarefa complexa de receber crianças a qualquer tempo e idade. Tá? Então, se tiver vaga, pessoal, pode estar no meio do ano lá, né? A gente que é professor, vou contar uma coisa para vocês, a gente morre com esse tipo de coisa. Porque, gente, nós estamos no mês de setembro, tá entrando criança na sala, estamos no mês de outubro, tá entrando... Puta, nós estamos quase no final de novembro, mano, e tá entrando matrícula nova. Velho, e é um negócio que não dá para você montar um plano de aula, não dá pra você montar nada com aquela criança. E a gente fica, me perdoe se a gente fica puto com isso, por quê? Porque, meu, pelo amor de Deus,
Você está com todo um trabalho em andamento ali com as crianças, com a sala, com a turma. Pô, chega um aluno novo lá, meu, com uma realidade diferente, você não sabe o que aquele aluno aprendeu até agora, você não sabe qual que é a realidade dele, e aí você meio que tem que se desdobrar do avesso ali para ver o que você consegue fazer em 2, 3 semanas com aquela criança. Gente, então assim, é um negócio muito ruim, isso aqui é muito negativo, tá? Pensa assim, mas é um direito da criança entrar a qualquer momento e tal, mas, meu, puta, como isso aqui atrapalha o trabalho do professor, vocês não têm noção como isso atrapalha. E a criança acaba também que não aprende nada, né? Chega lá praticamente no final do ano, mas tá aqui, né? Então, a criança pode entrar em qualquer tempo, qualquer idade aí na educação infantil. É possível, por exemplo, que crianças ingressem com 6 meses, ou com 2 anos, ou 5 anos. Então aqui também fala, né, essa questão de qualquer tempo aí, também se refere, a criança pode entrar em qualquer ano, né, que ela quiser, né? Porque agora não, agora a partir dos 4 anos é obrigatório, então a criança ela tem que entrar, no caso, na creche pode entrar em qualquer período, mas na educação infantil aí agora, né, para a escola, tá? 4 anos tem que estar na escola. Mas essa questão também de entrar a qualquer horário ali, desde que tenha a vaga, gente, isso atrapalha pra caramba. Essa especificidade da educação infantil exige uma flexibilidade em relação às propostas pedagógicas e em relação aos objetivos educacionais a que se pretende alcançar. Isso aqui é outra coisa que atrapalha o trabalho da gente, pessoal. Eu falo nas minhas videoaulas, já estou com 17 anos aqui na prefeitura, então já tem como ter um pouquinho de experiência, né? Então, assim, isso aqui também é outra coisa que atrapalha muito. É uma flexibilidade na proposta pedagógica. Gente, me perdoa a palavra, puta merda, velho. Você tem um baita trabalho de montar ali um currículo, uma proposta pedagógica, um plano de trabalho, tudo. Aí chega uma criança ali no mês de agosto, setembro, outubro. Meu, putz, cara, você tem que, sabe, assim, quebrar o seu trabalho no meio ali, remontar uma proposta. Não que você vai refazer tudo, mas sabe assim, aquela coisa bem flexível, assim, que dê pra encaixar aquela criança. Pô, às vezes pensa você vir correndo assim, ó, pá, 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 pá. Aí entra uma pessoa na frente, você tem que dar aquela freada seca, seja de carro, seja a pé, de moto. Pensa, você tá assim correndo, todo felizão, não embala assim. Aí entra uma pessoa na frente, você tem que parar. Aí a pessoa vai e cruza. Aí, pode retomar a sua corrida. Pô, cara, eu já quebrei todo o embalo que eu tava, sabe? Só fora o emocional, o susto, né? Então é a mesma coisa, você tá aí com a sala embalada aí, puta, um andamento mal gostoso, puta, então a criança no meio, quase no final do ano. Gente, quebra todo o andamento da sala. Por quê? Por causa dessa flexibilidade na proposta pedagógica. Ou seja, você não pode falar assim, você chegou agora, você que acompanha. Não, você é obrigado a inserir aquela criatura ali no seu ambiente, e isso atrapalha o andamento de toda a sala. Mas tá aqui, né? Você tem que ter essa flexibilidade, gente, isso atrapalha. Na teoria tudo pode ser lindo, mas na prática, gente, isso quebra o seu trabalho e quebra o andamento da sala. E muitas vezes até as outras crianças começam a perder o interesse pelo estudo, porque você estava num embalo gostoso e de repente, pá, deu de frente com a parede ali. Mas tá aqui, né? Tem que ter uma flexibilidade para inserir a criança entrando. E o pior, vou falar mais uma coisa para vocês aqui, um desabafo aqui, vou usar vocês de psicólogo agora. Gente, o pior não é uma criança. Entra uma criança em maio, 2 em junho, entra 3 em agosto, entra mais 1 em setembro, entra mais 2 em outubro, entra mais 1 em novembro. Gente, é dezembro, tá acabando a aula e tá entrando criança. Então é o tempo inteiro. Então essa flexibilidade aqui, ela tem que ser o ano inteiro, gente. E isso atrapalha bastante o andamento, tá? Mas tá aqui, né? Então tem que ter a flexibilidade. A flexibilidade, a gente vai trabalhar a flexibilidade. O fato de muitas instituições atenderem em horário integral implica uma maior responsabilidade quanto ao desenvolvimento e aprendizagem infantis, tá? Assim como a oferta de cuidados adequados em termos de saúde e higiene. Por quê, pessoal? Quando você fala de horário integral, que implica uma maior responsabilidade, gente, porque você não pode deixar uma criança 8 horas numa creche e dar 2, 3 atividades e deixar a criança correr o dia inteiro. Meu, trabalho é mais constante. Claro, você não vai deixar a criança também 8 horas recebendo informação ali. Tem que ter as coisas tudo, mas gente, olha, minha esposa, por exemplo, ela trabalha numa escola de 2 períodos, então ela fica 5 horas com a criança e mais a hora de atividade, são 6 horas por dia. Eu sou 5 horas por dia, mas sou 4 com criança e uma atividade. Essa 1 hora a mais que a minha esposa trabalha, que a minha escola é 3 períodos, a dela é 2. Essa 1 hora a mais que a minha esposa trabalha, ela falou assim que é uma diferença tão grande que chega uma hora que você não tem mais nada para dar para as crianças, você já trabalhou tudo que poderia, e aí muitas vezes aí você tem que deixar a criança ficar na sala brincando. E ela falou assim, porque não tem como você montar um plano de aula longo, porque a criança pequena também, ela não se entrete muito tempo ali, né? Ela não fica muito tempo concentrada. Então você tem aquele período que você vai deixar a criança lúdica ali à vontade. Só que 1 hora a mais com a criança é aquela hora que
é a hora do estresse, porque às vezes você está dando uma atividade, eles se entretem um pouco mais ali e tal, e vão embora, né? Vão que vão. E tem dias, gente, que a criança não está concentrada, tudo, e aquela 1 hora a mais, ela falou que esgota ela. Tá? Então, quando você trabalha no período integral com a creche, gente, requer aí um planejamento muito mais acirrado, uma responsabilidade muito maior quanto à aprendizagem das crianças, o desenvolvimento. Por quê? Porque vai ficar o dia inteiro lá. E eu trabalhei na creche no período integral, das 8 às 5 da tarde. Gente, era assim, eu chegava para trabalhar, né? Daqui a pouco o período do intermediário dos professores chegava às 10 horas. Aí daqui a pouco dava 15 horas. E aí o período do intermediário ia embora, chegava o período da tarde, ali às 2 horas da tarde, chegava o professor da tarde, e a gente varava os 3 períodos da escola na creche, e a gente dava atividade, levava no parque, dava comida, e dava banho, e botava para dormir, e acordava, e penteava o cabelo, e recolhia os colchões, e botava eles no solário, e depois aplicava mais uma atividade à tarde, ali uma coisa lúdica, uma brincadeira, contava história, cantava música. Puta, você fazia um planejamento de um mês, de um bimestre, num único dia. Quando você olhava no relógio era 3 horas da tarde, gente, ainda tinha 2 horas para aquelas crianças irem embora, e não tinha mais o que fazer com elas. Então eu conheço essa realidade aqui, gente, na prática. É uma coisa absurda, e isso é todo dia. Então era um negócio que esgotava a gente, inclusive, né? Esgotava mais ainda porque a gente ganhava uma mixaria. Então, assim, aqui está falando sobre esse cuidado maior realmente de trabalhar quando é no período integral, porque a criança ela vai ficar muito tempo ociosa ali se você não tiver um planejamento bem preparado, tá? Uma proposta de trabalho bem preparada, ali, bem elaborada. Esses horários estendidos, eles devem significar sempre maiores oportunidades de aprendizagem para as crianças, e não apenas a oferta de atividades para passar o tempo ou muito menos longos períodos de espera, tá? Então, aqui está só reforçando aí o que eu acabei de explicar. Em alguns municípios existe um tipo de prática em que as crianças ficam um período na creche e o outro na pré-escola. Aqui em Guarulhos não tem isso, mas existem, e eu acho que isso aqui é até legal, porque realmente a criança ela vai tendo contato com esses dois ambientes, é muito importante, mas aqui na Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, não existe. Nestes casos, ou ainda naqueles onde há troca de turno de professor entre os períodos da manhã e da tarde, é necessário um planejamento em conjunto, evitando repetições de atividades ou lacunas no trabalho com as crianças. Isso já tem aqui na Prefeitura de Guarulhos. Tem crianças que são parcial, tem crianças que são integral. As crianças que são integral, elas passam ali... Hoje eu não sei, pessoal, que mudou a creche, eu não sei se são 8 ou se são as 12 horas, tá? Que a criança vai passar na creche. Então, quando tem essa troca de turno aí que vai mudar o educador, tem que ter um planejamento em conjunto para evitar atividades repetitivas e também, né, lacunas aí, né, que o professor da manhã se mata, o professor da tarde vai lá e não faz nada. Ou o professor da manhã fica lá só no oba-oba, né, porque tá com sono, tá cansado, as crianças estão ali meio que jogadas, e à tarde outro professor ali meio que se mata ali, e a criança que já está cansada vai acabar tendo um desgaste muito grande. Por quê? Porque de manhã ficou tranquilo, chega à tarde ali tem que arrepiar nas atividades, tá? Então tem que ter, quando fala atividade, não é atividade escrita não, tá? São atividades aí de contar história, né, e música, essas coisas. Então tem que ter um planejamento conjunto entre os dois turnos, realmente, de modo a trabalhar de uma forma bem caracterizada com as crianças, tá? De modo a não haver repetições aí de atividades e também não haver aí grandes períodos de lacuna onde a criança fica sem fazer nada. Não é desejável que a creche seja considerada apenas um espaço de cuidados físicos e recreação, e a pré-escola o local onde se legitima o aprendizado. Isso aqui já aconteceu na prefeitura também. Hoje, graças a Deus, aí, com a chegada dos PEIs, né, a creche hoje ela trabalha bastante pedagógico. Na minha época, a creche era só espaço para cuidar, não dava atividade, não dava nada. E aí depois foi se inserindo aos poucos, tanto que a gente era chamado de ADI, que é o Agente de Desenvolvimento Infantil. Em algumas outras prefeituras também existe o mesmo ADI, mas com outro nome, que é o Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, que é a mesma função. Então os ADIs aí, eles foram sendo trocados aí pelos PEIs, né, que é o Professor de Educação Infantil. E o PEI ele já tem que ter a formação em pedagogia. A elaboração da proposta curricular de cada instituição se constitui em um dos elementos do projeto educativo e deve ser fruto de um trabalho coletivo que reúna professores, demais profissionais e técnicos. Tá? Então a elaboração da proposta curricular ela é um dos elementos aí do projeto educativo e ela deve ser fruto aí do trabalho coletivo entre todos os profissionais da educação, entre todos os profissionais da escola também, inclusive técnicos. Tá?
Outros aspectos são relevantes para o bom desenvolvimento do projeto pedagógico e devem ser considerados abrangendo desde o clima institucional, formas de gestão, passando pela organização do espaço e do tempo, dos agrupamentos, seleção e oferta dos materiais, até a parceria com as famílias e o papel do professor. Tá? Quando a gente fala aqui, pessoal, sobre clima institucional, é a harmonia no ambiente de trabalho, né? Os professores, os profissionais em si, ali, todos que trabalham na escola, procurar se dar bem, né? Todo mundo ali ter formar um espaço de cooperatividade, né? Um espaço que todo mundo trabalhe bem. Porque às vezes você fala assim, porque eu não gosto daquela faxineira. A faxineira fala, porque eu não gosto daquela professora. E aí começa aquelas picuinhas assim, a gente fica aquele ambiente pesado, isso aí interfere muito no trabalho, tá? Isso aí também é muito importante, aí é muito relevante para o bom desenvolvimento do projeto pedagógico, tá? As formas de gestão, né? Sempre trabalhar a gestão democrática, passando aí também pela organização do espaço, do tempo, os agrupamentos, né? Seleção de oferta de materiais, né? Parcerias também com as famílias, né? E o papel do professor. Então, todo mundo trabalhando junto, quem ganha é o educando, né? Que vai ter uma formação integral aí, que é o grande objetivo hoje da educação. Gente, a gente vai ficando por aqui, a gente vai entrar em outra temática, já deu o tempo aí. Não esqueçam de se inscrever, né? Quem não se inscreveu ainda, dá aquela curtida lá. Bons estudos e até a próxima aula.